Sejam bem-vindos ao vídeo mensal de dezembro. É verdade, já estamos em dezembro, mês do Natal, do amor, da generosidade, das prendas, não vou falar disto, para quem acredita ou não acredita. De qualquer maneira, eu tenho hoje para partilhar convosco 5 livros excepcionais, por acaso calhou assim, são todos das edições Colibri, podiam ser de outras editoras também, mas desta vez foram 4 livros apresentados recentemente e, curiosamente, um deles, um romance que foi apresentado no Natal passado, 2016. De vez em quando vamos ao baú e vamos lá buscar um livro mais antigo que elegemos, que selecionamos por razões várias para apresentar, e é isso que vamos fazer. Portanto, temos 2 romances, 2 livros de poesia e um belíssimo ensaio de psicanálise. Antes de ir aos livros, e começando por desejar desde já boas festas e um excelente Natal, com tudo o que isso quer dizer e implica, vou então recordar apenas 2 ou 3 informações. Quero fazer um vídeo rápido e dizer-vos que, a pedido, podemos dizer assim, de várias famílias, ou neste caso concreto de vários autores, que nos solicitaram um pouco mais tempo por causa de afazeres. Muitos são professores também, estão em exames, enfim, estão a acabar o primeiro período. E não só, portanto, por razões várias, de variedíssimas profissões, que nos pediram para nos darem mais, para que nós pudéssemos, neste caso, dar mais algum tempo, e foi isso que acabou por acontecer em relação à eclética. Então, estava previsto, e já tinha falado isto no vídeo de novembro, que era até ao fim de novembro, mas vamos prolongar até ao Natal, exatamente, praticamente Natal, vamos dizer fim do ano, porque não vamos fazer muito mais coisas em relação à Eclética, volume 3, no fim do ano. Isto para dizer, quem está a pensar então ainda enviar trabalhos para essa grande antologia da lusofonia, que inclui, como sabem, todos os géneros literários, ainda o podem fazer, vamos dizer assim, praticamente até ao fim do ano. Depois, logo no início do próximo ano, em janeiro, é que vamos fechar a obra mesmo, portanto vamos enviá-la para a gráfica. Portanto, até ao fim do ano podem enviar os vossos trabalhos em qualquer género literário, poesia, conto, romance, aforismo, crónica, enfim, todos os géneros que conhecemos, não é? Que já estão inventados, e aqueles que ainda podemos inventar e fundir uns nos outros, digamos. Portanto, estejam à vontade para o volume 3 da Eclética. Quem já enviou, tudo bem, está a ser trabalhado nesse sentido e selecionado. Quem não enviou, pode fazê-lo então até ao fim do mês deste mês, de dezembro, portanto até ao fim do ano. E convido-vos então, uma vez que o prazo foi prolongado ou alargado, a enviarem os vossos trabalhos para essa grande antologia da lusofonia, e o trabalho feito em relação aos volumes anteriores fala por si, não vale a pena estar aqui a fazer mais apologias da obra. Também estamos paralelamente, isso será um projeto, ou é um projeto mais, não temos pressa. Enquanto a Eclética temos que respeitar alguns prazos e temos uma dinâmica, digamos, de apresentação dessas obras que implica algum rigor, digamos assim, no sentido dos prazos. No outro projeto paralelo, que é o livro de entrevistas, portanto fizemos um que foi espetacular, como sabem, um primeiro livro com 30 entrevistas, e estamos então há um tempo a esta parte a organizar o segundo. Portanto, se acha que deve ter uma boa entrevista em livro, portanto, de caráter literário ou artístico, que é o caso, solicite o regulamento às edições Colibri, e teremos muito gosto depois em dar andamento e em perceber e em compreender se vale a pena que seja um dos entrevistados, desde a literatura, as artes de palco, as artes plásticas, a música, se for um compositor ou um cantor, enfim, em qualquer área artística, nós teremos muito gosto em o incluir nessa obra. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, são estes 2 projetos que estão em curso. Um deles teria, à partida, terminado no fim de novembro, mas nós, como já disse, vamos prolongá-lo até ao fim do ano, a pedido de vários autores, e é esse reparo, e reiterando o que já disse, que quer que a informação passe bem, portanto, não é preciso estar com muita pressa. Até ao fim do ano podemos receber o seu trabalho para a Eclética. Depois, dizer-vos também que o Queria Promove recomenda para aí muitas editoras, para editoras, umas serão mais importantes ou interessantes, outras menos, outras não serão de todo,
Eu tenho muita confiança, sou suspeito nas edições Colibri, é uma grande editora portuguesa que tem um catálogo e projetos maravilhosos em todas as áreas literárias e um dinamismo e um ativismo incrível. Portanto, se tem um original para publicar, faz muito bem, não o tenha eternamente na gaveta, não é? Portanto, partilhe, dê a conhecer ao mundo em qualquer género literário. Portanto, as edições Colibri são uma editora generalista, então o Cria Promove, eu próprio, Ângelo Rodrigues, vos recomendo sinceramente que as vossas publicações possam ser nas edições Colibri, por razões que agora perderíamos muito tempo a explicar, mas se confiarem em nós vão ver que vale a pena. Depois, dizer-vos também que o Cria Promove é um projeto de promoção e divulgação de obras e de autores, portanto não se compara, obviamente, não é um projeto de comunicação social, não é de facto, é outra coisa diferente. É um projeto de divulgação e promoção e de apoio e de alguma forma pretende que os projetos culturais, artísticos e particularmente literários e toda a sua diversidade possam chegar cada vez mais longe, daí o slogan de Portugal para o mundo. Portanto, se tem um projeto, um livro para divulgar, uma peça de teatro, uma banda, um disco, um CD, portanto uma exposição de artes plásticas, não deixe de nos contactar, estamos nisto com paixão, por amor, porque achamos que a cultura e as artes têm que ser cada vez mais acarinhadas. Infelizmente, para a comunicação social em geral, continua a ser ainda o parente pobre, não vamos agora entrar por aí. Nós não nos substituímos a ninguém, seria uma arrogância dizê-lo, mas de facto somos uma pedrinha no charco, uma gotinha de água, mas de qualquer maneira fazemos ou tentamos fazer com paixão e de forma coerente o nosso trabalho. Uma das ferramentas, das formas que temos de promoção e divulgação de autores é também, como sabem, através de uma entrevista. Estão umas 50 entrevistas no nosso portal, no Cria Promove, muito simples, criapromove.com, vão logo lá parar. Se achar que tem qualidade, que o seu trabalho artístico e literário, particularmente literário, tem interesse, então não deixe de nos contactar. Portanto, os nossos contactos estão no site criapromove.com, venha até nós, teremos uma conversa, falaremos e estamos cá para promover também e divulgar o seu trabalho literário e artístico. Dados estes recados, ir agora para os livros. Mostro-vos este livro que aqui está, espetacular, com uma capa muito bonita da designer das edições Colibri, da Raquel. Um livro que foi apresentado na Sociedade deixa cá ver se eu não me engano, Nacional de Belas Artes em Lisboa. Portanto, um espaço muito bonito no centro de Lisboa, que respira arte por todo lado, com belíssimas exposições. E lá no auditório belíssimo que eles lá têm, nós no dia 10, salvo erro, foi no dia 10 de novembro, foi lá apresentado. Eu tive o prazer de coordenar a sessão e de apresentar esta obra também, da Filipa Borges, Os Loucos Vingar-se-ão. É uma obra poética. Esta jovem autora, Filipa Borges, é uma rapariga, uma mulher muito talentosa, multifacetada. Ela tem a ver com fotografia, está relacionada com a fotografia, com as artes plásticas, ou não fosse estudante da Sociedade Nacional de Belas Artes. Está relacionada com a divulgação da poesia, com a escrita da poesia, com o teatro, enfim, com outros talentos que ela tem, diversificados e interessantes, e que a sua poesia também, de alguma maneira, nos apresenta essa multiplicidade de talentos que ela os cruza e de uma forma muito peculiar, muito interessante. Ela diz aqui na contracapa, ou melhor, é dito aqui na contracapa, que já declamou em vários bares, na rua, em ruínas, no metropolitano de Lisboa, sempre acompanhada de gente ousada, com sede de criar como ela própria. Portanto, ela rodeia-se, de facto, respira arte, cultura e talento por todo lado. E esta obra de poesia, e que poesia da boa, digamos assim, vale a pena ler este livro, Os Loucos Vingar-se-ão, é a sua vingança criativa, como ela diz aqui na contracapa, o canto da sua revolta, da sua infância, do seu amor. Mais não digo, foi uma sessão muito bonita, cheia de gente também bonita por dentro e por fora. Foi muito giro ter lá estado nesta sessão de apresentação. Dou os parabéns, porque é a primeira obra poética da Filipa Borges, publicada pelas edições Colibri, Os Loucos Vingar-se-ão, um belíssimo livro para oferecer e para ler
no Natal aos vossos amigos, aos vossos inimigos, por todas as razões, não é? Eu costumo brincar com isto nas apresentações dos livros. Ofereçam bons livros aos vossos inimigos, portanto ela fala aqui também de amor, fala aqui de muita coisa e também de amor, e estamos no mês do amor, o mês do Natal, dezembro. Façam essa experiência. E os vossos inimigos, provavelmente, com este tipo de generosidade e de ofertas, e porque o livro também fala de amor e não só, poderão ficar outra vez vossos amigos. Portanto, Filipe Borges, Os Loucos de Ingarcião, das edições Colibri, que o Cria promove e eu próprio recomendo vivamente. E depois vamos passar para um outro livro que recomendo que ofereçam bastante neste Natal, aos vossos amigos, inimigos, vizinhos, tios, sogras, namorados, namoradas, amantes, enfim. Lugar de Avós, Carlos Couto Amaral, um autor, um poeta, um grande poeta, que eu me habituei a admirar há vários anos, também um colega de profissão, ele é professor de filosofia. Trabalhamos juntos na mesma escola durante pelo menos 2 anos. É um romance espetacular, maravilhoso. O Lugar da Voz é um romance assumidamente autobiográfico, é a história do próprio Carlos, não é? E não só, e remonta-nos a uma época à volta de 50 anos atrás, com os seus avós, portanto um jovem a viver umas férias com os seus avós, e essa viagem física e essa estadia física, essas férias que ele relata, é também o falar de algo, de um espírito diferente, de uma postura, de uma atitude de estar e viver no nosso mundo completamente diferenciada. Ele diz aqui na contracapa: Lugar da Voz apresenta um toque mágico, hipnótico e ao mesmo tempo reflexivo num espaço onde o coração juvenil desabrochou. Podemos ser pessoas simples e frágeis, mas ganhamos autoestima quando vivemos com resiliência e coragem, ao enfrentar as dificuldades da vida, auxiliados pela compaixão daqueles com quem partilhamos os momentos mais difíceis. Portanto, é uma história que tivemos o privilégio, foi no dia 12 de dezembro, no Casino da Trafaria, na margem sul, nós fomos presenteados e tivemos o privilégio de assistir à peça de teatro pelo grupo Teatro Gite, que faz também 45 anos de existência, e que foi comemorado tudo isso. Portanto, aliás, a peça de teatro resultou o argumento do próprio romance, portanto foi baseado neste romance Lugar da Voz. Foi uma peça muito bonita, aliás, foi das peças de teatro mais interessantes que eu assisti nos últimos anos, e particularmente a melhor que eu assisti do Gite, e já assisti a algumas por este grupo de teatro. O Carlos é também um homem multifacetado, é um dramaturgo, é um argumentista, um apaixonado pelo teatro, e de facto foi ali uma tarde muito bem passada, e logo a seguir à peça foi apresentar, então fizemos ali uma pequena sessão relacionada com a apresentação deste Lugar da Voz. Gente muito bonita, muito interessante, alguns que eu já não vi há alguns anos, e foi muito interessante. E recomendo vivamente este romance magnífico. Aliás, é o primeiro romance do Carlos Couto Amaral. Ele já nos presenteou há uns anos esta parte que eu tenho apresentado livros de poesia do Carlos, maravilhosos, não apenas na Colibri, sendo que os mais recentes foram nas edições Colibri, e agora ele privilegiou-nos, surpreendeu-nos positivamente com este magnífico livro, Lugar da Voz, que eu recomendo vivamente. Leiam, a vossa alma, o vosso espírito agradece, vão ver que vale a pena. E como eu disse na apresentação da obra, e só para ficar esta ideia, este livro funciona como um espelho, é quase uma obra psicanalítica. Nós estamos a entrar na esfera, na intimidade, digamos assim, nas relações e na vivência ou na mundividência de que este livro nos fala, e fala-nos esta história vivida, real, e estamos também a sentir a nossa própria vida, e também muitos de nós que vivemos em aldeias e que tivemos estas vivências, ou muitas delas, estamos a revivê-las com uma intensidade, com uma paixão e com uma outra visão, uma peculiaridade, digamos assim, diferenciada. E portanto, por todas estas razões e por tudo aquilo que eu não disse, nem vale a pena, nem consigo, recomendo-vos vivamente a leitura e a fruição de Lugar da Voz, um romance espetacular de Carlos Couto Amaral. Vamos passar então para um outro livro, este que agora vos mostro, uma capa também magnífica, muito bonita, uma capa simples, sem ser simplista, singela,
da Raquel também, da Designer de Serviço das Edições Colibri, portanto também uma edição das Edições Colibri, chama-se Na Janela da Poesia. Eu estou a gravar este pequeno vídeo e a partilhar convosco no fim de novembro, para depois ser divulgado no início de dezembro, mas no dia 9 de dezembro, e também é um convite que vos estou já a lançar, portanto, mais precisamente no dia 9, no Museu da Eletricidade, que é um espaço emblemático no Funchal, na Madeira, terei o prazer, a honra e o privilégio de estar a apresentar esta obra, logo pela manhã, será às 10h30 da manhã, no Museu da Eletricidade no Funchal. Se alguém estiver a ver e a partilhar isto comigo no Funchal, não deixe de aparecer um livro bonito, Na Janela da Poesia, portanto poesia, de Maria Nicodemos, uma senhora extraordinária que eu conheço, tenho essa felicidade, esse prazer, uma mulher telúrica, uma mulher simples, sem ser simplista, e que escreve uma poesia muito direta, que fala ao coração, que são setas, digamos assim, que têm uma pontaria. Ela apaga, ela desvanece tudo o que é demasiada retórica, teoria, vamos falar assim, entre aspas, os palavrões, o jargão, aquilo que se torna mais complicado e que para muitos é um obstáculo à leitura e à fruição da poesia. A Maria Nicodemos tem essa mestria, esse talento, que eu considero que seja de facto um talento, que é cada palavra vale por si mesmo. São quadras, é uma poesia muito simples, popular, podemos dizer, tem um cunho popular, embora isto necessitasse de alguma justificação ou de alguma argumentação, e não estou a dizer isto de maneira nenhuma em sentido negativo. Portanto, é uma poesia, antes pelo contrário, é uma poesia que diz aquilo que tem que dizer, utiliza uma linguagem simples, volto a dizer, sem ser simplista, portanto uma linguagem direta e que fala de tudo e de mais alguma coisa e das grandes questões do mundo e da humanidade de uma forma simples, e daí a sua poesia, sobretudo, por exemplo, no Facebook, nas redes, na internet. Ela tem muitos poemas espalhados pela internet, em sites, blogs, aliás, num grupo que nós temos na internet que animamos, que é a Tertúlia Orfeu. Ela tem imensos poemas lá e tem muita adesão e muita leitura, nós sabemos disso, vamos acompanhando o desenvolvimento do que aparece por lá, e de facto, provavelmente diria, pela simplicidade da poesia da Maria Nicodemos, ela consegue chegar ao coração das pessoas e por isso tem muitos fãs e muitos seguidores. Portanto, este livro bonito, Na Janela da Poesia, vai ser apresentado então no Museu da Eletricidade, é um convite no Funchal, no dia 9 de dezembro que se aproxima. E ela diz aqui, só para terminar, na contracapa: desejo que a poesia, como grandioso género literário que é, continue a dar o que me tem dado até agora e me ajude a viver cada vez melhor. Quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram a entender melhor a força que ela tem. De facto, a poesia é mais do que um género literário, como eu costumo dizer. Se existir em Deus e se acreditarmos neles, provavelmente a linguagem que eles têm, ou a hiperlinguagem que eles terão para comunicar, será qualquer coisa parecida com a poesia. Ângelo Rodrigues e o projeto Cria Promove recomenda vivamente Na Janela da Poesia, e um bonito presente para também oferecer por todas as razões e mais uma neste Natal. Não se esqueçam, Na Janela da Poesia, de Maria Nicodemos. Vamos passar para um outro título, este que agora vos mostro também. É um livro muito bem escrito do Dr. Orlando Fialho, é um psicanalista conhecido. Chama-se Psicanálise, Sujeito e Objeto na Cura Analítica. Tem uma capa muito bonita, baseada num desenho do próprio autor, Orlando Fialho. A Manuela Hartley diz aqui: muito mais se pode aprender neste livro, que tem a qualidade rara de fazer pensar todos os que o leram. E depois, também um excerto da contracapa da Carla Marisa Cruz, diz assim: sujeito e objeto na cura analítica interessará aos psicanalistas, aos psicoterapeutas dinâmicos, assim como aos estudantes pós-graduados e a qualquer pessoa interessada na literatura da psicanálise. Eu pedi-vos, até porque eu tenho uma formação relacionada com isto, portanto ensino todas as semanas psicologia e também obviamente falo de psicanálise. De facto, aquilo que eu já li deste livro é um livro muito interessante e que desmistifica também um pouco aquela ideia. As pessoas, enfim, infelizmente, por razões várias, associam o próprio conceito, a própria psicologia e particularmente a psicanálise
a qualquer coisa de desvairo, de esquizofrénico, muitas vezes, de loucura, no sentido até mais negativo do termo. Este livro vem desmistificar tudo isso, vem de alguma forma pôr os pontos nos is e vem de uma forma também simples para o grande público, não é? Tentar dizer, apresentar, explicar, esclarecer o que é de facto isso, a que chamamos psicanálise, que é mais do que uma ciência, que é mais do que uma terapia. O próprio Freud, o pai da psicanálise, disse isso nos seus livros, não é? De alguma forma ele já tinha previsto isso quando escreveu, não está lá de forma taxativa e direta, mas a psicanálise já é mais do que uma ciência, uma terapia, faz parte, é um segmento da própria cultura, digamos assim. Por isso falamos de psicanálise das artes, psicanálise das viagens, psicanálise, digamos assim, das artes em geral, como já disse, da psicanálise literária, psicanálise do cinema, enfim. Está um pouco espalhado, está um pouco, digamos assim, entranhado, eu diria bastante entranhado na própria noção de cultura, na própria noção das artes e da vida em geral, não é? Há uma psicanálise das religiões, não é? Há uma psicanálise para o dia-a-dia, para o cotidiano, enfim. E de alguma forma o Dr. Orlando Fialho, sendo um grande especialista e um médico, e também agora revelou-se um excelente ensaísta com esta obra, nos desmistifica e nos esclarece este conceito, esta ideia da psicanálise com psicanálise, sujeito e objeto na cura analítica, das edições Colibri, que o CRIA promove, recomenda vivamente. E é um belíssimo livro para oferecer também neste Natal. E vamos para, como vos disse no início, para o último livro, que são 5, um romance. Estes 4 que vos falei até agora, estão a sair, portanto acabaram de sair, estão aí estão em divulgação, estão nas livrarias, online, nas livrarias físicas e nas próprias livrarias da editora, das edições Colibri, tal como este, vos vou falar agora, mas este tem a particularidade de ter sido apresentado no Natal passado, de 2016, e que normalmente nestes vídeos, nesta partilha que fazemos mensalmente, para além dos livros mais recentes, acabo por ir sempre buscar um ou outro mais antigo. E calhou este, de Luís de Sousa, Na Órbita do Reencontro, um belíssimo romance, vos aconselho vivamente a leitura. Aliás, este livro já foi falado noutro vídeo. Foi apresentado em Lisboa, enfim, no Natal passado, em dezembro de 2016, como disse, na Biblioteca Camões. É um romance curioso, com uma componente, não é apenas todo ele autobiográfico, vai muito mais para lá disso, digamos assim, mas tem uma base autobiográfica, é uma viagem física, em jeito de turismo, digamos assim, que o autor, o Luís de Sousa, que é um autor que nasceu em Moçambique, na cidade da Beira, é um regresso às origens e é todo um rememorar, um recordar, trazer à tona, digamos assim, porque é muito mais do que um recordar, toda uma mundividência, todo um conjunto de vivências, de experiências que fez dele o homem que é, o apaixonado pelas artes, pela cultura, pela literatura. E é também uma viagem interior, não é? Uma viagem com tudo o que isto implica e quer dizer. É uma viagem às memórias dele, obviamente, são as memórias dele, mas que se estendem às memórias de muitos que partilharam os locais que ele considera sagrados, emblemáticos da sua vida, e que nos remonta também a um passado que foi um passado, em muitos casos, generoso, apaixonado, como ele diz, um passado de beleza, um passado de descoberta, um passado que lhe proporcionou crescer, amadurecer, ser a pessoa que é, e que agora, ao recordar e ao partilhar, está a fazer uma espécie de epistemologia da sua própria natureza enquanto pessoa, enquanto homem, sobretudo enquanto pessoa
engloba os grandes valores da humanidade, o valor da amizade, do amor, da justiça, da solidariedade, da beleza, como ele fala aqui. Ele diz aqui na contracapa uma frase muito interessante, muito bela, ela própria é bela, a falar da beleza. Os deuses, diz ele, abençoam todos aqueles que buscam a beleza das coisas. Foi essa a sua demanda, foi essa a sua busca, foi tentar encontrar a beleza, descodificá-la, perceber esse lado mais positivo, mais agradável, claro que sofrível, claro que ele passou muitas vicissitudes, claro que nem tudo foi bom, e ele também o fala e o diz, ou melhor, o diz aqui na obra de uma forma muito peculiar e com o seu talento literário, mas para nos, no fundo ele faz-nos um convite, uma espécie de convite introspectivo, ou por outras palavras, olhem para dentro de vós, façam todas as viagens que têm para fazer, coloquem essa dimensão do passado ao serviço do presente e projetem no futuro. Portanto, este livro, este romance, de facto, está escrito de uma forma muito simples também, que comunica, por isso é que consegue comunicar, e é um livro que nós queremos chegar ao fim, começamos a ler e não paramos mais, porque há uma sequência lógica, por isso é que há uma trama, uma narrativa de alguma maneira, e tem este lado, e ao mesmo tempo também podem escolher um capítulo ao meio, no fim, e não perdem a meada, porque cada um dos capítulos encerra uma reflexão, digamos assim, uma filosofia peculiar e própria do autor sobre uma determinada questão, sobre a ideia, portanto, como se chama, o reencontro, o prazer de voltar a falar com pessoas que já não falávamos, a ideia de estarmos em sítios ou locais onde estivemos no passado e que agora nos parece outra coisa completamente diferente. Aliás, associando nós à semelhança do livro que já falei do Carlos Amaral, Lugar de Avós, este também tem essa dimensão interessante e curiosa, que é porque se trata também de uma viagem que o autor fez à sua infância e à sua juventude, à sua escola, aos locais onde ele viveu momentos bons e menos bons, e que agora faz uma espécie de balanço de tudo isso. E eu estava-me então a recordar, também nasci numa aldeia chamada Barroca, a aldeia dos meus pais, e quando lá voltei aqui há uns anos, aquele largo da igreja que parecia uma coisa imensa, portanto extraordinária, era tão pequenino, não é? As memórias que eu tinha, a ideia que eu tinha da infância e da juventude, e agora voltando lá, o olhar, a perspectiva, o entendimento daquilo tudo é completamente diferente. Enfim, cria em nós não apenas uma saudade e uma nostalgia, mas também percebemos que crescemos, que a visão e que a perspectiva das coisas é outra completamente diferente, ora para melhor, e é isso que se pretende, ora nem tanto. Ora, este livro, este romance, este belíssimo romance Na Órbita do Reencontro, de Luís de Sousa, é de facto uma obra espetacular, extraordinária, ainda continua nas livrarias e também através da livraria online das edições Colibri. É uma belíssima prenda de Natal, vale a pena, fala muito de amor, fala, aliás, o próprio título, Na Órbita do Reencontro, é um reencontro, e que tema mais interessante, mais sugestivo e mais apropriado para este mês de dezembro, o mês do amor, o mês do reencontro, o mês do Natal. Portanto, Luís de Sousa, Na Órbita do Reencontro, o Cria Promove, eu próprio aconselhamos vivamente, uma belíssima prenda para este Natal. Foram 5 obras, 2 romances, 2 livros de poesia e um ensaio. Foi um prazer ter estado aqui convosco a partilhar. Desculpem lá este tom mais atabalhoado, mas eu não sei fazer estas coisas de outra maneira. Para mim estes vídeos são como que uma espécie de tertúlia. Vocês não estão a conversar comigo, mas é como se estivessem. Obrigado por terem acompanhado estes pequenos delírios, esta partilha. Eu faço isto com amor, com paixão. Desejo-vos um bom Natal e lembrem-se do que disse no início. A Eclética foi prolongado o prazo até ao fim do ano, portanto até ao fim do mês de dezembro. Podem enviar os vossos trabalhos para qualquer género literário. Se têm qualquer coisa para publicar, recomendo vivamente as edições Colibri. Se acham que têm que partilhar com o mundo o vosso talento, sejam artistas de palco, de teatro, de música, artistas plásticos, sejam escritores em qualquer género literário, lembrem-se do Cria Promove.
é um projeto para promover e divulgar o vosso trabalho e o vosso talento criativo. Foi um prazer, um privilégio, uma honra ter estado aqui convosco. Obrigado por me acompanharem nestes 20 ou 30 minutos que aqui estivemos. Bom Natal, boas festas e até para o ano. Em busca de tudo e nada, numa casa abandonada, lembranças adormecidas de outros tempos e vidas. Encontrou arcas fechadas e guitarras destruídas, cartas seladas e lidas, legados que ninguém herda, menor ganho do que a perda. Sem mais, quis sair depressa desse livro de outro tempo. Que a vida não desfaleça, a voz embargada bebeu água gelada, galgou os degraus da escada, abandonou o momento, prendeu raios de sol, viu pastores nos lameiros, malmequeres sem canteiros e esboçais de roxinol.